Signo e símbolo, né? Assim, conforme o que foi exposto, ficam estabelecidos os seguintes pontos. Primeiro, não se tem acesso imediato à realidade. Segundo, a realidade é construída simbolicamente por diferentes perspectivas, diferentes formas simbólicas. Terceiro, signos e símbolos são produzidos espontaneamente pelo sujeito na sua captação do sensível. E o que vem a ser um signo e um símbolo? Casser também pouco tematizou a esse respeito, mas pode-se dizer que, embora os dois sejam produtos da atividade do sujeito, pertencem a esferas diferentes. Para Casser, um signo é uma entidade sensível dotada de significado que permite um acesso intersubjetivo, como por exemplo as palavras. Entidade sensível, porque possui uma existência empírica, enquanto o signo sonoro ou escrito. É dotada de significado, pois representa algo e permite um acesso intersubjetivo enquanto convenção comum daquilo que representa, como por exemplo a palavra livro. Já um símbolo consiste num dado sensível que possui significado, seja ele signo ou não. Segundo Casser, todo dado sensível é carregado de sentido pela percepção que é impregnada simbolicamente, ou seja, toda percepção do mundo é simbólica, isto é, não existe um dado sensível puro ao qual seja atribuído o sentido posterior, mas sim dados sensíveis já concebidos com sentido, como símbolos. Essa tese será analisada mais para frente, né? A tese principal de Casser é que toda a relação do homem com o mundo é mediada por um sistema de signos. Esse sistema de signos não são necessariamente linguísticos, podem ser artísticos, matemáticos, etc. Mas a linguagem, enquanto sistema de signos, participa também de várias formas simbólicas, como mito, religião, ciência. Dessa tese da mediação sígnica entre o sujeito e o objeto desprendem-se várias outras, né? Como no curso de História da Filosofia 2 da PUC do Gonzales Porta. Embora o sujeito produza o mundo através da sua espontaneidade, é necessário um sistema de signos para fixar os significados. O idealismo de Casser funda a espontaneidade na dependência do signo. O signo é quem possibilita a intuitividade, que permite fixar os significados em meio ao fluxo temporal dos eventos. Assim, o sujeito depende dos signos para significar, para objetivar o mundo. Ordenar o mundo significa atribuir-lhe sentido através dos signos. Daí que para pensar o mundo é necessário um sistema de signos, como por exemplo os da linguagem. O pensamento então depende da linguagem e logo, segundo Casser, para diferentes estruturas de linguagem correspondem diferentes estruturas de pensamento. Embora a linguagem e o pensamento não sejam a mesma coisa, eles caminham juntos. A linguagem estrutura o que percebemos e o que pensamos. É a capacidade de ver as coisas diferentes sempre da capacidade de fazer distinções linguísticas. Aquilo que não se pode nomear é como se não existisse. Por exemplo, os habitantes dos polos distinguem muito mais gradações do branco do que os de outras regiões. Para Castre, o signo é a própria condição de possibilidade da organização interna das representações. Castre, no seu ensaio sobre o homem, busca fundamentar sua tese do homem como animal simbólico, argumentando que é só o ser humano que atinge o estágio de uma linguagem proposicional, enquanto mesmo os animais mais evoluídos atingem apenas uma linguagem emocional, uma inteligência prática, suscetíveis de aprender a identificar sinais por reflexos condicionados, que os coloca muito distante de uma linguagem simbólica, como por exemplo nas experiências de Pavlov, né? Para Castre, só o homem desenvolve por si mesmo uma linguagem e uma inteligência simbólica. Dessa forma, a questão sobre o que é o homem e qual a sua diferença mais primária e específica em relação aos outros seres ganha um novo enfoque. No ensaio sobre o homem, o Castre defende que é mais adequado definir o homem como um animal simbólico do que como um animal racional, pois esta última definição contempla apenas uma faceta do homem, uma capacidade que não se faz presente em todas as suas produções, já que não se pode dizer que a linguagem primária, o mito ou a religião sejam puramente racionais. Mas ao defini-lo como um animal simbólico, se caracteriza sua diferença fundamental de ser um produtor de signos e símbolos na sua relação com o mundo. Pode-se comparar essa definição de Castre a duas outras concepções clássicas do homem. Aristóteles definiu o homem como animal político e Marx, em Analogia Mon, caracterizou o homem como um homo faber, né? Um homem que trabalha, que fabrica, construtor de coisas. Na realidade, essas definições não são excludentes, mas estão relacionadas, sendo que a de Castre enfatiza uma característica mais primária, o que garante que o homem seja racional, construtor de coisas, políticos, que viva a sociedade, um animal social, é a sua condição de criar símbolos, né? E conviver com esses símbolos e usar esses símbolos para se relacionar, né? E fabricar as coisas, construir e pensar. O sistema de símbolos é a condição para a ordenação do pensamento e da ação, seja essa ação desencadeada pela vontade ou pela necessidade.
Esse é um pouco dessa obra aqui, Castrian, né? A filosofia das formas simbólicas, do Vladimir Fernandes. Isso aí, hasta lá, até a próxima.